Fala pessoal, hoje a gente está começando aqui mais um Novo Tempo Podcast. Hoje, como vocês podem ver, o Hermes não está presente, estou sozinho nessa guerra de hoje. O Hermes está no compromisso de trabalho, não chegou a tempo. Mas hoje a gente vai bater um papo bem especial com um pai e um filho que está aqui para contar um pouquinho da história deles. Eu estou aqui com o Gustavo Carvalho, diretor comercial de Alagoas, Sergipe e Bahia, da Pemagre. John Dewey, isso sempre me atrapalha, mas depois você fala direito e todo mundo vai entender. E com o Rodrigo Costa, que é o filho do Gustavo, que é gerente de área da VK, distribuidor, Agreste, Sertão e Litoral Sul. Não é isso? Então a gente vai bater um papo bem bacana aqui, vai bem descontraído, contar um pouquinho da história desses dois profissionais, que tem uma carreira extensa aqui, já vi aqui, ele vai contar pra gente aqui essa experiência de vida, né? Também fora do país, e a gente vai bater um papo bem bacana. Gustavo, fica à vontade para se apresentar e a gente começar esse bate-papo. Devânio, obrigado pelo espaço, né? Boa noite aí pra gente. Obrigado pelo convite, né, de poder estar aqui. Para mim está sendo bem especial poder estar tendo esse bate-papo ao lado do meu filho, né, que por mais que eu digo que eu trabalhei para ele não seguir a carreira do pai, mas não teve jeito. Ele quis seguir a carreira do pai e está fazendo as etapas que tem que ser feito, né, como a gente sempre fala, começando carregando pasta, né, passou pelo conhecimento, por entender do mercado, né? Chegou a supervisor, está como gestor de uma grande empresa aqui de Arapiraca. Então é um momento especial para mim, né? Quando ele falou desse convite de poder participar junto com ele, fiquei muito lisonjeado, muito obrigado a vocês por essa ideia. Então espero que a gente possa bater esse papo e aproveitar bastante aqui. Não, vai ser bacana. E assim, é uma profissão que você não queria que ele seguisse, mas é uma profissão que é muito bacana, né? Eu admiro, o cara é vendedor. Uhum. A gente nasce vendedor, a gente tem que vender, para arranjar uma namorada tem que se vender, né? Para casar tem que se vender. Com certeza. O cara tem que ter uma lábia de vendedor para arranjar uma namorada e arranjar um casamento. Uhum. Então já nasce vendedor. E aí, Rodrigo, como foi? Conta um pouquinho da sua história, se apresente e vamos seguir aí. Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui, estou muito feliz, né? E quando o Hermes me convidou, eu fui bem sincero e transparente para ele. Eu digo, Hermes, rapaz, eu só tenho um ano de experiência no ramo, eu acho que eu não tenho muito que acrescentar, não. Aí eu disse, agora o meu pai, ele tem um conhecimento melhor. Ele teve essa ideia de fazer pai e filho, né? Eu fiquei muito feliz de estar ao lado do meu pai. Muito bom, muito bom. Meu maior exemplo aí, tanto de profissional como de homem. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Vamos contar um pouquinho da história, né? É um ano, meu amigo. Dá pro cara contar muita história. O vendedor conta muita história em um ano. O vendedor que tá no meio do mundo todo dia, um ano é muita coisa também já. Já dá para contar uma história, né? Foram muitas etapas até chegar nessa profissão, né? Quando eu terminei o ensino médio, eu comecei a cursar Direito. Era o meu sonho ser policial. Meu sonho era ser policial militar, né? Eu queria muito fazer parte de... Até eu brincava, né, por causa do filme, eu queria muito entrar pro BOPE, tinha aquela paixão por ser policial, mas comecei a faculdade, fazia aqui mesmo em Arapiraca, no SESMAC, né? Até que um belo dia, o meu pai fez uma viagem com a gente, né? Meu pai tem 2 irmãos, no caso eu tenho 2 tios que moram nos Estados Unidos, e a gente foi uma viagem a passeio. Foi a família passear, eu, meu pai, minhas irmãs, minha mãe, né? E eu me apaixonei por lá. Fiquei assim, como eu posso dizer. É fantástico, né? Maravilhado, pensei, rapaz, não, existe, bicho, né? aqui é outra coisa aqui, pensando, né? Rapaz, quero ficar, né? aqui. Aí eu brinquei que eu disse, rapaz, eu tenho um sonho maior, um sonho é ganhar dinheiro, né? Tenho um sonho maior do que... Meu sonho é pra gringa, né? Aí eu fui e conversei com meu pai, no tempo eu era jovem aprendiz do Grupo Andrade, trabalhava na logística do Grupo Andrade no tempo. Aí fiquei lisonjeado, queria voltar, não queria nem voltar. Disse, rapaz, quero ficar aqui, quero trabalhar aqui, né? Aí meu pai, não, volte, termina os compromissos, contrato e tal, e aí depois a gente vê. Só que aí ocasionou de vir a pandemia, eu cheguei a trancar a faculdade para ir, veio a pandemia que atrasou, né? O cara volta na cabeça, né? O cara não tá mais foco aqui não, irmão. Acabou o foco daqui. Ele chegou, me puxou no canto e disse assim, pai, quero voltar não. Como assim, meu amigo? Não, olha, porque acho que é melhor já ficar por aqui. Eu disse, não. Assim, avise lá, né? Não. Eu sempre disse a ele, eu disse, não tem problema nenhum, se é a sua decisão, eu vou apoiar, agora você vai voltar, cumprir todos os compromissos que você tem lá,
fazer tudo certo, depois você volta, não tem problema nenhum, não. Né? Então, mas na hora, aquele moleque que queria, não, já vou ficar por aqui, porque isso é real. Maravilhado. É outro mundo, né? Outra é outro mundo. Né? É outra realidade. Aí voltei, tranquei a faculdade, tomei realmente a decisão de ir, só que aconteceu da pandemia, né? As fronteiras se fecharam. Você foi antes? Não, a gente foi antes. Quando a gente voltou, a pandemia já estava começando, já estava aqueles primeiros passos. Então quando você decidiu ir, já estava a pandemia rodando. Já estava, aí fechou as fronteiras. Foi. Fechou as fronteiras de Brasil e Estados Unidos, não podia. Só podia ir para lá se você fosse ou cidadão ou permanente, né? Aí foi que acabou que eu fiquei esse tempo literalmente parado, né? Não estava fazendo nada. Até que vieram a abrir as fronteiras, né? E eu fui morar e trabalhar com um dos maiores empresários e exemplos que eu conheço, que é meu tio Jason, que ele tem uma empresa no ramo de construção lá. Sempre me chamava desde que eu tinha 18 anos, né? Conversava pra ir e tal. Aí eu fui e disse, agora eu vou. Fiquei lá um período que o meu visto permitia eu ficar, né? Gostei demais de morar lá. Cheguei a trabalhar com obra, fui realmente quebrar parede, cavar buraco. E feliz da vida, disse, o que vale é que eu tô com os dólares no bolso, né? Que vale é o dólar. Que vale é o cheque no fim da semana. Mas também a vida lá é diferente, sim, né? Diferente, por mais que você faça... Se você fizer isso que você fez lá aqui, você não vai viver como você vive lá, né? Lá é outra coisa, lá vale a pena você o trabalho mão de pesado obra fazer. Assim, o trabalho pesado lá ele é bem remunerado, né? A pessoa consegue ter uma qualidade de vida legal, entregando lanche, trabalhando em obra, você consegue ter uma vida legal. Galera lava jato, essas coisas. Lava bolsa, as pessoas vão babar também, né? Nesse ramo. Consegue ser legal. Eu gostei demais. Até que por uma questão no tempo, minha noiva, hoje minha esposa, ela não conseguiu a permissão de entrar, acabou que eu voltei, né? No tempo que meu pai estava para abrir um empreendimento em Portugal, junto com um dos meus tios lá dos Estados Unidos. Aí foi onde eu tive meu primeiro contato como vendedor, né? Quando eu voltei, eu disse, tem 6 meses, eu não vou ficar parado, né? Quando você voltou? Do tempo que a gente voltou aos Estados Unidos, tinha 6 meses para a gente ir para Portugal. Eu, no caso, né? Ir para Portugal. Aí foi... Eu disse, rapaz, vê se arruma alguma coisa, algum trabalho, né? Ver como é ser vendedor. Foi quando surgiu a oportunidade de ser representante comercial no Martins. Foi meu primeiro contato com o mercado de vendas aqui em Alagoas. Né? Eu atendi Arapiraca, Junqueiro e São Sebastião, mas era no ramo de construção, diferente do ramo que eu atuo hoje. Desde o começo foi muito sincero e transparente com o gerente que me contratou. Eu disse a ele que eu só ia ficar uns 6 meses. Pra não fazer o que você queria fazer nos Estados Unidos, né? Isso, né? Eu vou embora, não vou voltar não, viu? Avise lá. Não. Isso. Então já vou começar certo, que é pra não ter problema. Falar a verdade, eu falei. E foi meu primeiro contato com vendas. Até que a gente foi para Portugal, ficou lá 1 ano, né? Meu pai pode falar melhor das experiências de lá. E foi quando a gente retornou de Portugal. Que eu tive meu primeiro contato com que hoje eu sou apaixonado, digamos assim, que eu vi que eu me identifico muito, que foi com atender com varejo, né? Eu entrei para o ramo fui preposto de uma representação comercial. Eu gostaria de agradecer ao Alan Lins, que é o representante comercial, porque é muito fácil a gente dar oportunidade para uma pessoa quando ela já tem contato e ela tem o que lhe oferecer e tem como ajudar você a crescer. E quando ele me deu a oportunidade para entrar nesse ramo, eu não tinha experiência alguma com isso, e ele confiou em mim, abriu as portas da empresa dele, me botou para atender as grandes contas de Maceió, mesmo eu sem experiência, né? Abriu essas portas. Hoje eu estou aqui também muito por conta dele, então eu acho que gratidão é uma coisa que a gente tem que ter sempre na vida. Inclusive, é meu amigo, vi ele hoje. Gratidão é a coisa mais bonita que existe. E nunca tem erro. Justo. Nunca tem erro, você nunca vai perder. Você nunca vai perder. Tava com ele hoje de manhã lá no Azul, a gente se encontrou lá, conversou. Então, publicamente, né, agradecer pela oportunidade de abrir as portas para mim nesse ramo, que até hoje eu estou. Porque o comercial é o que é a ponta da lança de uma indústria, de uma empresa. Então você tem que ter muito cuidado em quem você vai botar para estar na ponta da lança ali, para estar lá na frente, para estar imagine em contas chaves, né? Então tem um cuidado muito grande, porque o cara tanto pode crescer como pode derrubar. E acontecer aquilo que a gente está falando nos bastidores. A empresa é que se queima. Não é o vendedor que se queimou. O vendedor fulano é muito mais difícil. O vendedor não atendo ele, fulano. O cara diz, não atendo mais a empresa porque... Se magoa com a empresa. Se magoa com a empresa. Que está errado, né? Que está errado. Mas aí, hoje em dia,
é muito difícil dar essa oportunidade para um cara que não tem experiência. Principalmente para grandes redes, para grandes chaves. Com certeza. Hoje o cara não. Para essa rede aqui, ou eu vou promover um que já de casa, Isso. ou eu vou e contrato um para um menor, e de que eu coloco um cara que eu não sei o que ele vai fazer. Isso. Né? Então, realmente, de fato, é diferencial. Mas, bicho, eu digo a você, Rodrigo, ninguém faz isso porque viu você bonito. O cara viu alguma coisa em você. Sim. O cara, a forma de você conversar, a forma de querer aprender. Então, eu digo toda hora, para as promotoras, quando eu vou contratar, muitas vezes eu prefiro contratar uma pessoa verde e treinar, do que eu contratar uma pessoa experiente e vir com alguns vícios que não se adaptar à cultura da empresa. Então, para você se adaptar verde à cultura de uma empresa, é muito mais fácil. Acho que você vem com vício de... Eu vim com vício de outras empresas. Então, assim, é show de bola. Daí você começou a atender esse cara. Comecei a atender, né? Ele tem algumas indústrias. Com essa representação. Dele, com a representação. Fiquei com ele 6 meses, né? Atendi as grandes contas lá de Maceió, só a região de Maceió mesmo. Você já morava em Maceió? Já fui morar... Não, morava em Arapiraca. Eu fui morar em Maceió devido à oportunidade de emprego que ele me deu. Boa. Aí me mudei para lá devido a essa oportunidade. Aí comecei a trabalhar, a atender, e como eu era preposto dele, ele era direto de indústria, eu atendia algumas distribuidoras. Eu não atendia apenas o supermercado, né? Eu atendia algumas distribuidoras. Uma delas era a Qualiplastic, que o dono é o Gustavo. Também sou grato a ele pela minha primeira oportunidade de gestão. Eu atendia ele. Toda semana estava na porta dele, levando muito não, mas sempre. O vendedor tem que acostumar com não, né? Sempre batendo na porta, sempre lá no pé dele. Ele dizia, mas eu já disse que eu não queria nada desse meu. Vai que faltou alguma coisa, né? Vai que teve uma ruptura. Né? Vai que você vendeu muito, né? Vai que você vendeu muito. E eu não sei. Você não tá aqui, eu não sei, né? Então aí eu ficava lá sempre com ele, até que surgiu uma oportunidade depois de 6 meses atendendo ele, surgiu a oportunidade de ser supervisor, né? E eu, com muito medo, para ser muito sincero, né? Fiquei receoso. Será que eu já tô pronto, né? É novo, né? Novo, né? Tudo novo faz medo. Faz medo. Aí eu fui, eu vou falar com ele, né? Falei com ele, ele conversou comigo, a gente teve uma primeira conversa, ele disse, Rodrigo, eu vou lhe dar essa oportunidade. Aí foi que começou meu primeiro cargo de gestão, né? Boa. Foi quando eu comecei, graças a Deus, assim, eu peguei a empresa dele que era muito focado em hotel, hospital, restaurante, ele era muito forte nessa parte de food service, né? Ele era muito forte, no varejo nem tanto no tempo, né? Só que eu vinha de um ramo que eu só atendia basicamente varejo. Então, tipo, eu comecei a colocar os produtos dentro da varejo, dentro da empresa e ir para supermercados. Tem possibilidade da gente crescer, tem possibilidade da gente desenvolver o trabalho aqui. Eu tenho certeza que vai dar certo. Só falta a gente tá batendo na porta. Expliquei a ele que ele tava, como é que eu posso dizer, não sei se a palavra certa é mal acostumado, mas no atendimento por televendas, tal, dizer, varejo é diferente, às vezes a gente vai, espera muito, varejo não sai com pedido, vai se acostumando. Ele atendia já o varejo, mas esses grandes não tanto, né? Aí a gente começou a entrar, onde tem outro profissional que é muito amigo do meu pai, foi aniversário dele esses dias, que é o Gilson, que é o proprietário do Central de Alimentos. Não sei se você conhece, que muito, eu digo isso a ele, no aniversário disso, muito do profissional que eu sou, eu devo a você. Eu digo sempre isso a ele, porque ele sempre confiou em mim, sempre abriu as portas, eu sempre tive um relacionamento muito bom com ele. Eu sei que hoje, para o meu trabalho ser reconhecido em pouco tempo, porque vamos ser sinceros, eu tenho um ano trabalhando com isso, é muito graças a ele. De coração, muito, muito graças a ele, sabe? Porque ele sempre confiou, a gente, uma empresa como era a Qualiplastic, a gente fechou ponto extras nas lojas, que antigamente quem só fechava era grupos maiores, né? E ele sempre confiou, disse, acho que isso vai dar certo. Sempre me dava conselhos e eu escutava, porque eu sabia que eu não tinha muita experiência. Ele chegava e dizia, aquilo ali vai dar pra gente negociar, agora isso aqui não sai não, aqui não sai. Aí não sei por que disso, por causa disso. Ele sempre me explicava, conversava e a gente foi criando um relacionamento de amizade. Aí, além de quando começou a amizade a fluir mais, foi quando o filho dele foi morar nos Estados Unidos, na mesma cidade que eu morei. Aí pronto, ele tava... aí você passou um bisu pra ele. Começou a conversar, Negócio é relacionamento. Com certeza. Negócio é relacionamento. Negócio é o cara entender que você não tá ali pra ganhar dele. Você tá ali pra ajudar. Ajudar o outro, né? Negócio é esse. Se o cara é vendedor hoje, tem que saber lidar com pessoas, tem que entender como vai funcionar. Às vezes o cara chega lá, o cara tá de mau humor por uma coisa que não tem nada a ver com você, mas você tem que saber lidar com isso, saber lidar com não. O cara que é vendedor,
O cara, eu digo direto, o cara que é vendedor e faz tudo na vida. Que o cara que sai todo dia é zerado, ele sai com a meta zerada, né? É uma nova meta. Exatamente isso. É uma nova meta. Hoje é outra coisa. Ontem eu arrebentei. Hoje não conta mais não, fera. Hoje tem que fazer tudo de novo. Hoje é outra coisa. Hoje é do zero. Aí eu imagino o cara todo dia desse jeito. Todo dia. Muita gente fala bem assim, rapaz, vendedor ganha bem. Não sei o quê. Vai ser vendedor pra tu ver como é fácil? Uhum. Se o cara não gostar, né, Gustavo? Se o cara não tiver vontade, você que tem experiência muito grande, mais do que a gente, se o cara não gostar, o cara para no caminho. Sim. O cara vai ali até um certo ponto de uma pressão, de um momento ali que ele não vai dizer, eu prefiro ser carteira assinada em outro canto e o salário fixo ali e pronto. Mas Né? tem mais, né? Tem o preconceito, né? Que assim, não deu certo para nada, foi ser vendedor, né? Tinha isso quando eu era vendedor, quando eu fui vendedor, eu ainda sou até hoje, mas quando eu fui vendedor tinha isso. Deu errado, fez tudo, fez faculdade, não deu errado, vai ser vendedor, né, velho? Era isso. Eu falo, brinco até com a minha mãe, disse, graças a Deus, mãe, que eu dei errado. Aqui eu falo, você, graças a Deus, tem um filho homem, pai de família, que né, buscou estudar e crescer, gostou da profissão e cresceu. Você tem 3 filhos, né? Isso. E aí, da mesma forma que eu falo assim, o Rodrigo, tudo isso que ele está falando, ele fez sem uma única ajuda minha. Uma única. Da questão dele estar nessa profissão. As outras a gente faz, que a gente é pai. Pai, quero ir para os Estados Unidos. Vai que eu estou torcendo para que dê tudo certo, dê os conselhos, foi lá. Voltou, pai, estou voltando por isso, tranquilo, beleza. Vou para Portugal com o senhor, depois, contra a minha vontade do meu irmão, que a gente não queria que ele trabalhasse na empresa da gente, ele insistiu e ele veio trabalhar na empresa da gente. Ele foi o consultor que conseguiu fechar as primeiras casas, né, para a nossa empresa lá. Né? Então, a gente não queria e ele foi o primeiro que foi lá, que conseguiu trazer as casas para a empresa. Ele voltou, né, e por uma coincidência, o Alan estava precisando dessa pessoa, e aí ele soube através de alguns colegas e se candidatou e deu certo. Então, às vezes o pessoal diz assim, o Rodrigo está nesse segmento porque o pai... Não, o pai teve nada a ver com isso. Até brinco com o pessoal, rapaz, seu filho é muito bom. Disse, graças a Deus, puxou a mãe. Né? Digo que puxou o pai, né? Aí o pessoal fica tudo rindo. Aí também, como também diz assim, rapaz, seu menino gosta de uma farda, não, puxou a mãe. Né? Eu brinco sempre com eles lá, porque, por causa da identidade. Então, assim, isso é uma coisa que eu disse, olha, as pessoas sentem confiança em você. E desde quando ele começou, eu sempre disse assim, o frio na barriga vai ter. Vai ter toda hora. Agora, do novo, é novo, pô. Faço uma coisa que eu digo a você que foi o que eu fiz, que eu não me achava vendedor, eu já comentei isso. Mas uma coisa eu fazia, eu trabalhava muito. Eu aprendia muito. Cara... Enquanto se investia numa informação, num treinamento, eu ia lá e me agarrava naquilo, porque eu dizia, eu tenho que aprender. Né? E a outra parte faça tudo que tiver dentro do seu compromisso com o seu cliente, com a sua empresa. Honre a todo momento. E hoje, né, eu falo assim abertamente, porque tenho clientes que são amigos e que tiveram a oportunidade de trabalhar com o Rodrigo lá em Maceió. Diz assim, rapaz, seu menino é muito bom porque ele é um menino que tem um compromisso enorme com as coisas. Né? Ele se dedica, ele faz mais do que algumas pessoas na mesma posição dele em outras empresas não fazem. Eu disse, pronto, esse daí é que está o segredo. Você assim, fazer o diferencial. Isso. Né? E aí eu vejo no ponto disso, tá fazendo o caminho certo. Porque às vezes as pessoas não entendem, né? O que é fazer o caminho certo. Então, eu tenho eu vejo lá, tipo, ele como supervisor, disse, pai, rapaz, eu tive que eu mesmo levantar o ponto extra, eu tive que fazer, porque eu disse, cara, você tinha que fazer. É seu dever fazer. O cara vai te ver fazendo. Tem que ser. Né? E outra coisa, o vendedor vai lhe ver fazendo, o promotor vai lhe ver fazendo, o dono da loja principalmente vai lhe ver fazendo. É o que eu acabei de dizer. O cara vai ver. Esse cara não quer só me vender. Não quer só ganhar a comissão dele e ir embora. E eu falo muito assim. Uma vez eu atendia o Sertão de Pernambuco e um cliente chamou lá. E aí eu fui... Rapaz, eu não posso. Não, vem aqui. Eu achei que era alguma coisa muito grave. Eu disse, não, eu vou... E eu cheguei primeiro do que o meu time. Né?
Naquele momento que eu cheguei, eu digo, tá, meia hora adiantado, o cliente também disse que ia uma meia hora. E eu, quando eu vou fazer campo, eu gosto de polo, de tênis, calça jeans, roupa de campo. Roupa de campo. Quando cheguei lá, eu disse, cara, tá bagunçado esse expositor de sandália aqui, que eu vendia sandália. E eu disse, eu vou arrumar. E eu comecei a arrumar. Eu conhecia todo o layout, porque fiz todos os treinamentos. E foi muito engraçado que começou os outros promotores da loja a olhar assim e disse, mas essa empresa contratou um promotor novo, ninguém avisou nada, e eu lá, daqui a pouco chegaram os promotores da empresa, rapaz, o senhor quer? Eu disse, não, vamos ajudando, estou terminando aqui, agora é só precificar, e fui fazendo, aí daqui a pouco o dono da loja chegou, vamos subir, eu disse, não, deixa eu terminar aqui, enquanto o meu pessoal chega, né? E aí terminou, o pessoal chegou a subir, quando eu desci, os outros promotores, a gente fez o famoso Coca-Cola com pão. No final de tudo, né? No meio do lado. Ali no final da loja ali. E o comentário era, mas o senhor é diretor mesmo dessa empresa? Eu disse, sou, por quê? Eu disse, eu nunca vi nenhum supervisor, às vezes, fazer isso. Um processo desse. Eu disse, uma pena, porque os meus fazem. Eu oriento sempre eles a estarem fazendo, porque é ali que a gente vende mais. É aqui que a gente entrega mais. E eu sempre disse a ele, faça. Ninguém tem que estar ali pedindo, nem estar ali mandando. Não é porque o papel é do promotor que você viu e não faz. Porque você aprende assim. Você constrói confiança, credibilidade do teu cliente. Esse é o grande segredo que ele está fazendo muito bem. O meu tio Jason, que é esse dos Estados Unidos, ele tem uma frase bem legal para isso. Ele sempre falava bem assim, que de vez em quando chegava um funcionário para pedir aumento, aí diz, mas eu faço 100%. Ele disse, 100% é o que eu lhe pago para você fazer. 100% você já é... mais, você tem que fazer mais de 100%. Né? Então, e é verdade. Ele sempre falava isso. E questão de liderança é aquela velha frase clichê, né? Que a palavra pode até convencer, mas o exemplo arrasta. Né? E tem uma história do Diego Ribas, que jogou no Flamengo, que ele fala que quando ele chegou no Wolfsburg da Alemanha, né? Não sei se você já ouviu ele contando. Não, nunca vi, não. Ele disse que era cultural de todos os novatos pegarem a roupa suja no fim do treino, botar no cesto para a pessoa que era responsável por lavar. E o capitão do time chegou lá para falar isso para ele. E ele se achando estrela, eu sou a contratação nova, sou a promessa que saí do Santos. Eu disse, não vou não. Não vou pegar a roupa suja. Não é meu dever pegar a roupa suja. Aí no segundo dia ele foi lá de novo falar com ele. Diego, é regra do clube. Você tem que pegar a roupa suja. É cultural. Não é porque é você. É todo mundo. Todo mundo faz. Não vou pegar. Aí quando terminou o treino ele viu lá o capitão, a pessoa mais antiga do time, pegando a roupa igual. E fazendo. Ele disse, por que você está fazendo isso? Ele disse, porque se você não faz, eu tenho que fazer. Porque eu sou o líder daqui, então eu tenho que fazer. E aquilo ali fez com que ele fizesse. Então, tipo, nenhuma palavra, nenhuma bronca, nenhum grito ia fazer com que ele fizesse aquilo. Nenhuma norma. O que fez foi o exemplo. Né? O que fez foi o exemplo dele ir fazendo. Eu não estou fazendo, o cara tá fazendo. O meu dever, que de fato era o meu dever, né? Que eu fui avisado que era o meu dever. Né? Então, assim, é isso que faz o diferencial do cara. É isso que o mercado precisa. Que mais tem, tá conversando, não é vaga para vendedor. Sim. Não é que tá mercado abrindo, é que tá chegando gente que não tá fazendo o básico. Não é assim? Gente que tá chegando e tá querendo que aconteça do jeito que ele quer que aconteça, da forma que ele quer que aconteça, mas o mercado não é assim. O mercado muda toda hora e o vendedor ele tem que estar se adaptando, tem que estar treinando, né? Tem que estar se aprimorando, porque senão ele vai ser ultrapassado e a empresa não vai aceitar. Antigamente os caras só esperavam que a empresa desse o treinamento. Né? Se a empresa me dá o treinamento, eu faço. Se a empresa não me dá, eu não boto o quanto no meu bolso. Exatamente. Meu dinheiro é para outras coisas. Mas e pior era os que tinha, que a empresa dava o treinamento e o cara ainda não treinava. Ainda tem esse. Ainda tem o cara que... das partes eu conto que o pessoal fica assim abismado. Essa parte mais engraçada do negócio, né? A empresa, quando ela paga um treinamento para uma equipe, o investimento é alto. Por mais modesto que ele seja, é um investimento alto. Né? Para a empresa é um investimento alto. Aí o budget vai depender daquilo, então, mas começar já é um grande passo. E eu, por diversas vezes, eu fiz vários treinamentos em Uberlândia. Eu trabalhei no Martins durante quase 7 anos. E os treinamentos eram praticamente todos em Uberlândia. E meus amigos aqui sabem o que é que eu estou dizendo do nosso tempo, era que, assim... A primeira coisa que, quando entrava na sala de treinamento, que todo mundo, cada ponta do Brasil chegava, vai ser onde o happy hour é hoje.
A função do cara ir lá era saber o que fazia depois do treinamento. E tinha Mas não o vários treinamento. treinamentos que, assim, eram 2, 3 dias e sempre tinha um exercício pro dia seguinte. E sempre tinha os abençoados que diziam assim, bota meu nome no grupo. Né? Só para botar, porque eu tenho que estar. E eu brinco que só faltava entrar na sala de óculos escuros, era só o que faltava. Né? Então, assim, e a gente colocava. Né? Só que o que eu quero falar é assim, hoje, eu lembro bem o grupo que eu fiz parte, na época do Martins, e eu posso lhe dizer que eu, que faço parte disso, junto com aqueles que estavam comigo, realmente se capacitando, treinando, né, aprendendo tudo o que era investindo, e eram cursos caríssimos que o Martins investia no corpo gerencial. E todos que eu lembro que junto comigo a gente se dedicou, todos estão bem hoje profissionalmente. Todos estão bem. Não tem erro. Estão colocados. E aqueles que não, a gente vê que não está tão legal. Aí é que eu digo, lá na frente a gente sente. Porque o mercado ele exige de você. Porque senão você vai ser o eterno carregador de pasta. O mercado não aceita mais amador. Não aceita. Não aceita. Tá? O comprador se prepara. Todo mundo tem que se preparar. O comprador está se preparando para lhe receber. Se você chegar de qualquer jeito, você vai ser engolido. Né? Então, se você tá... Isso é qualquer profissão hoje. Se o cara não treinar e não aproveitar as oportunidades que a empresa vão dar, o cara vai ficar na própria empresa. A empresa hoje sabe quem, por conta dos investimentos, sabe quem é que quer fazer de fato e quem não quer. A gente lá no grupo, no grupo Bom Tempo, a gente no Frutigut e na Leta, a gente faz vários treinamentos. E a gente sabe quem faz, estou fazendo porque eu quero, que o cara acha que é para a empresa. O cara acha, não, para essa empresa. Não, o cara tem que fazer, isso aí é para ele, que ele vai levar para onde ele for. Ele vai aprender. Treinamento de arrumar o ponto extra, você fez, mas não era para você. Mas você viu o pessoal fazendo. Então, como diretor, eu sei fazer isso. Eu fiz o treinamento, eu não fiquei no treinamento olhando o telefone, eu fazendo qualquer outra coisa. Eu aprendi. E isso muda todo o cenário de onde você está ali. As pessoas... Esse cara é diferente. Esse cara aqui é diferente de todo mundo. Até esse cargo dele parece até que é mentira. Que ele não é não desse cargo. Né? Então, assim, se prepara porque o negócio está cada vez pior. Vaga de emprego tem, mas resta saber se o cara fica. Exatamente. Né? A gente tava falando. Difícil é ficar, né? Entrar é fácil. Entrar, meu amigo, tem vaga aí à torta e à direita. Você pode até entrar, dependendo do cara que vai te entrevistar e da condição que o cara tá ali, da precisão, você pode até entrar. Mas continuar... E não é à toa que aparecem tantas vagas, porque tem muita gente que não continua. Tem muita gente que chega ali, para e pronto. Né? E vou para outra coisa, aí fica pulando de galho em galho e não quero essa profissão, é uma profissão bacana, eu quero ser vendedor e vai dar certo, eu vou galgar para ser um supervisor de área, depois vou ser um gerente, depois vou ser um diretor. É muito raro o cara hoje ter esse pensamento como o Rodrigo está tendo. É muito difícil o cara dizer assim, eu gosto disso e vou fazer. Né? Sei que tem muitos vendedores, também tem muito vendedor. Hoje, na equipe de vocês conseguem enxergar esse cara. Olha, esse fulano é o cara que eu posso contar. Esse cara aqui pode ter certeza que esse cara vai me ajudar na hora que eu precisar, eu vou botar ele num lugar melhor. Já consegue enxergar isso ou é mais difícil? Hoje, o Rodrigo tem há pouco tempo, tá há pouco tempo, mas já está 9 vendedores você tem, né, Rodrigo? 9. Hoje são 9. 9 vendedores. Você já como líder já tem que começar a enxergar esse cara, você já deve estar fazendo isso. Mas já o Gustavo já tem muito tempo, você já está mais difícil hoje do que há um tempo atrás, de enxergar esse cara aqui. Tá bem mais difícil. Na verdade, assim, hoje o filtro, na verdade, eu diria que está até mais fácil de você fazer. Por quê? Filtro. O filtro. Por que está mais fácil, Gustavo? Porque antigamente, eu lembro quando eu comecei como vendas, tinha muita gente boa. Tinha muita gente que estava ali como vendedor, mas queria crescer. Eu digo quando eu tinha 18 anos. Meu primeiro emprego de carteira assinada foi na Coca-Cola, lá em Maceió. Quando eu entrei no time da Coca-Cola, estava começando a venda de moto, que a gente chamava de pré-venda.
Porque antes disso era a venda do caminhão, que a gente chamava de automática. E quando eu entrei na Coca-Cola com aquele gás todo, eu disse, não, aqui eu vou crescer e vou crescer rápido. E foi quando eu me deparei que eu disse, tem muita gente melhor do que eu, mais preparada. Né? Mas eu vou aprender com eles, e aprendi muito com eles. Né? Bem, Zé Carlos, Ailton, Mias, lembro de muita gente boa, Josias, muita gente que está no mercado hoje. Né? Então, o Josias Damile, né, que é antes da Mili, o Josias foi um cara que veio do quartel, então ele era um cara que me regulava muito, aquele jovem lá disse, isso aqui sim, isso aqui não. Eu tive muita gente boa. Hoje, quando a gente vê dentro desse ambiente, você não vê tantas pessoas que querem o mesmo objetivo que o seu, quando o seu objetivo é crescer. Então você consegue identificar mais fácil. E aí o conselho que eu dou para todos os que eu lidero, que têm a liderança sobre vendedores, é encosta nele, prepara ele, porque a gente sempre vai precisar crescer. E a forma de você investir nele é a forma que você cativa para ele ficar. Para ele ficar. Né? Que você tá ele ali. vai começar a entender que a oportunidade não está fora dali. Está aqui. Está aqui. A gente... Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter hoje quando você vê o profissional que quer e que tem condições de crescer, de evoluir. E você vê que o cara quer aprender. Quer aprender. O cara quer aprender. É fácil você entender o bicho. Esse cara aqui quer aprender. É um cara que, quando eu solicito alguma coisa, o cara tá sempre disposto. O cara tá sempre... a gente tava falando aqui semana passada com o RH com a Juliana, do RH da Popular. E a gente conversou outras vezes com o Dr. Rogério, que é irmão do Hermes, que tem uma empresa de advocacia, consultoria. E a gente tava falando sobre o cara ter o chá, que o RH chama muito, né? Que é competência, habilidade e atitude. Então, o cara é competente... Beleza, o cara tá no carro que ele tá porque ele é competente, o cara tem a habilidade de lidar com aquilo, mas acima de tudo o cara tem atitude para fazer o que for preciso fazer. Né? Então, hoje é muito difícil achar esse profissional que tem o chá, que o cara, você acha as 3 habilidades nele, acha habilidade... Ache o A. Você já vai começar bem. Tá? Porque não adianta nada você pegar o cara que tem competência, tem habilidade e atitude zero. Então, eu digo, eu estava almoçando ontem com um amigo, um empresário, e ele falou sobre isso, né? Sobre o chá. E eu disse assim, tá difícil, sabe o que eu estou procurando? O A só, atitude. Porque se encontrar completo, massa. Mas se você encontrar pelo menos o A, você vai... buscar os outros. Você vai lá, né? Que, assim, tem várias frases, e hoje o mercado ele traz isso, que é a questão do frase pronta, mas para mim ela é perfeita também. Dentro de alguns mercados, e os donos de supermercados sabem disso, né? Donos de alguns atacados de distribuidores sabem disso, assim, contrata o caráter, desenvolva a pessoa. Tá? Então, hoje a gente está num momento que tem a dificuldade de encontrar o profissional com atitude e que entenda que existe uma cultura, existe valor dentro da empresa que ele tem que seguir. É um grande desafio. Né? E beleza. A frase também que a gente estava falando ontem é: se tem problema, é porque tem solução. Né? Sim. Então, faz parte. Se você, eu falo para eles, se escolheu ser gestor, bem-vindo ao mundo. Desculpa a expressão, bem-vindo ao inferno. Né? Porque assim, mas no inferno que eu digo é o seguinte: sua vida vai ser resolver problema o tempo todo. É a função do gestor resolver problema. Cuida disso, tá? É o teu papel. Não tem esse negócio de estar cansado. Tá? Então, essa é a parte. E quando você passa a ser gestor e liderar pessoas, você tem que cuidar das pessoas. Aí você passa a cuidar de cliente. Quando você é vendedor, você cuida do seu cliente. Né? Mas quando você passa a ser gestor, você tem que cuidar do seu cliente. Você tem que cuidar das pessoas que atendem o seu cliente. Né? E 9 vendedores, cada um com um perfil diferente, com um jeito diferente, com uma situação diferente, né? Com nível profissional diferente, com problemas em casas diferentes. Então, tudo isso vai passar e você não é fácil. Ser gestor não é fácil. É o ponto. Né? E assim, mas eu disse a ele, ainda tem muito que correr versus o que o pai já correu.
Se tem uma coisa que uma vez eu comentei com um amigo nosso, e eu falo para ele, é assim, o jovem, ele tem a ambição. Quando você tem um jovem que tem ambição, a ambição dele é muito rápida. Uma ambição boa, mas é muito rápida. Ele quer para ontem. Né? Exatamente. E aí o seu papel, se você lidera esse jovem, é dizer, jovem, calma. Você está no caminho certo, mas você tem que... Tenha paciência. As etapas. E já para as pessoas mais experientes e maduras, assim, eu converso com meus colegas, eu digo, olha, você viu ali, esses meninos estão um raio, viu? Estão aprendendo, aqueles que querem estão aprendendo, estão estudando tudo. E só tem um jeito da gente não perder para eles. É estudando. Estudando. Sabe por quê? Porque se ele vai estudar para conhecer de IA, eu vou ter que estudar para conhecer de IA. Ele vai fazer um curso de desenvolvimento para conhecimento de pessoas, eu tenho que fazer conhecimento de pessoas. Porque sempre que eu estiver me adaptando, vai ter uma coisa que eles nunca vão ter, que a gente vai ter, que é o quê? A estrada já percorrida. A estrada percorrida. Agora eles vão me alcançar... E a estrada percorrida ele vai ter que demorar, ele não consegue alcançar. Exatamente. Ele consegue alcançar quando? Quando a gente para no tempo. Né? Então, o que eu falo para ele sempre é o seguinte, se você tem um bom líder, né, escuta os conselhos. Né? Se você tem um mau líder, preste atenção para não cometer os erros. Os erros dele. Né? Você vê o que ele faz de errado, como ele trata as pessoas, como ele trata a gestão. E é assim que eu não tenho que fazer. Eu não posso fazer. Né? Você aprende dos dois lados. E eu falo muito para ele, aprenda com isso. Né? Então, ele está tendo excelentes professores e professores que são clientes, que eu acredito que são os melhores de todos. Porque o cliente ele só quer olhar para dentro do negócio dele. Não, tem muitos clientes que dão conselhos maravilhosos. Né? E aí você vai aprendendo cada dia. Que o vendedor muitas vezes acha, né, Gustavo, que aquele conselho ali... O vendedor acha assim, eu quero é vender, rapaz. Eu quero lá estar ouvindo história. Mas se o cara que ele é inteligente, ele quer ouvir essa história. Ele vai levar, aquele cara disse isso, eu não vendi nada não. Mas eu saí de lá com um aprendizado que vale mais do que a minha comissão. Né? Então, quando o cara tem ouvidos para chegar no cliente e trazer a venda ou o conselho, o conselho melhor ainda, porque o cara vai estar melhor posicionado, o cara vai dizer, peraí, eu aprendo todo dia com essa galera, eu aprendo todo dia com esse cliente. Né? Então, estou no mercado e vou aprender. É isso que... E você também aprende em casa, né? Você viveu a vida toda ouvindo seu pai contar história, ouvindo tudo isso e lhe fez esse cara que você... demorou para você escolher ser vendedor, né? Mas escolheu e já mostrou que tá no sangue, né? Tá correndo nas veias. A área, a gestão, a parte comercial, o varejo, né? Então, é uma coisa que eu digo direto. Acabou esse negócio de não fez nada, vai ser vendedor. O Rodrigo foi bem diferente, né? É porque ele não quer contar aqui, mas vou contar bem rapidamente. O Rodrigo, ele foi assim, não, pai, você... Na verdade, ele primeiro queria partir para a parte de advogado mesmo, porque as oportunidades de concurso. Daqui a pouco, não é porque eu vou ser policial. Eu digo, tá certo, beleza. Não falei com nada contra não, porque poucas pessoas sabem, mas eu passei no concurso da Polícia Civil, né? E cheguei a fazer academia de Polícia Civil e minha mãe acho que jogou tanta praga para não dar certo que não deu. E aí eu voltei para vendas, assim, eu nunca tinha largado, mas enquanto fiz uma academia, eu fiz academia durante ainda 2 meses. Mas assim, a gente tem família, né? A família da gente é dessa área. E daqui a pouco eles, pai, você é fuzileiro. E passei no concurso. E passou no concurso. Eu digo, beleza. Quando ele foi fazer uma inscrição lá em Aracaju, que ele voltou, pai, paga muito pouco, quero mais não ser fuzileiro. Eu disse, mas você quer ser fuzileiro ou você quer ganhar muito dinheiro? Não, se pudesse conciliar os dois. Eu digo, beleza. Eu pensei que ganhava bem que só, não que deu salário. O fuzileiro, né? O Rodrigo, ele quando estava fazendo, ele teve um momento que ele pediu para mudar para Maceió, porque lá em Maceió a gente transferiu ele para a UNIT. E ele foi ser estagiário da OAB. E todo mundo que estava lá que eu conheci dentro da OAB, da família, disse, rapaz, o menino é bom. Daqui a pouco eu disse, eu não quero esse negócio de advogado, não. E eu disse, rapaz, mãe.
Eu disse, sim, meu amigo, você quer o quê? Não, eu quero ser rico. Eu digo, como, abençoado, né? Vamos lá e tal. E resumo, mano, quando foi para os Estados Unidos, voltou, pai, quero dar-se embora para os Estados Unidos. Fez nada do que eu pedi lá. Que eu disse assim, vai trabalhar seu time, mas vai estudar. Tá dizendo, não, daqui a pouco, pai, vou limpar a neve, ganhei dinheiro. Pai, daqui a pouco, pai, já tem dinheiro, eu estou comprando meu carro. Eu disse, meu Deus do céu. Né? E aí foi nesse processo, voltou, pai, quero que você consultore. E assim, foi querendo muita vida e teve um momento que muita coisa na vida eu disse assim, cara, agora eu vou precisar sentar contigo. Tá faltando foco. Tá faltando foco. Porque, assim, você teve a oportunidade, que eu não vou falar que eu tive, não, é que quase ninguém tem. Né? Morar em 2 países, né? E dei a oportunidade, quando eu voltei, eu dei a oportunidade dele se ele queria ficar lá em Portugal. Né? E nem contei, porque quando ele voltou de Portugal, estava certo que ele ia para o Canadá já. Desse pronto, né? Foi, esqueci. Agora esqueci mesmo. Aí já tinha feito matrícula lá na faculdade, que já estava certo que ia para o Canadá. E aí foi que eu comecei a dizer, não, a gente precisa sentar com ele. Porque vai fazer igual os Estados Unidos e fazer igual Portugal. Você só vai mudar de país, né? Aí, só vai pro Canadá e vai fazer depois que a gente teve uma sem conversa foco. muito boa, cara, escolhe uma coisa e foca nela. Ele ainda tem vontade de ir para os Estados Unidos e eu apoio. Se for lá na frente, uma coisa bem estruturada, entendeu? Mas foca, tem uma profissão, escolhe. Então, e ele gostou, ele viveu esse momento, é um cara extremamente comunicativo, as pessoas gostam dele, sabe da seriedade, ele tem essa facilidade de... Isso conta muito, você ser humano, você humanizar a gente vive hoje, né, Gustavo, numa robotização, numas coisas de tecnologia, que a humanização ela ficou dentro de uma bolha que pouca gente tem, né, que a galera... Você é um vendedor, mas você é um cara que é humanizado, que você entende do processo da empresa, que você tá ali para ajudar, que você tá ali... Cara, você vai ser o cara que vai ser diferente. E o Rodrigo, ele tem uma qualidade que eu admiro muito, que é assim, ele é sincero sem ser duro. Então, ele não tem muito ele é muito direto no pensamento, na colocação dele. Mas ele consegue fazer isso até com o pai. Né, até em casa, eu admiro isso muito nele. E aí o que é que acontece? Nesse mundo que a gente tá precisando de gente assim. Gente assim. Né? E o cliente percebe, os empresários que apostam na carreira para ele percebem. Né? E é o que eu falo muito, assim, a gente precisa de pessoas que sejam sinceras, mas que não sejam grossos, né? Que sejam aquela sinceridade. Não é, a gente ser sincero, nem sempre a gente está com a razão. É também aquela, o que eu penso, mas o que eu penso pode estar errado. Você tem que então, filtrar, a gente sempre né? fala muito isso. E é um ponto que é assim, se você... Tentar resumir aqui. Hoje, no mundo do mercado que a gente vive, Dona Socorro, né, a avó dele, minha mãe, ela fala muito isso. É interessante, eu preparei você na vida para você ser uma pessoa certa, porque todos têm que ser certos. Infelizmente, hoje ser certo é um diferencial. Honestidade virou um diferencial, né? Um diferencial. Olha em que mundo a gente está. De rapidez das coisas, porque as redes sociais mostram isso para os jovens. A rapidez das coisas, é como o cara hoje está milionário, com uma Ferrari, com uma casa, com não sei o quê, com roupa boa, com não sei o quê. Aí o cara, opa, eu tenho que me comparar, eu tenho que ser rico igual esse cara. Então a rede social também trouxe isso para essa nova turma, né? E o carisma, ela acabou. Às vezes vivem coisa que nem existe, né? Postam coisa que não existe. Postam coisa que não existe, vivem coisas que não são realidade. Ganham aquilo de forma ilícita, né? De forma ilícita. E isso vai dando exemplo, porque é o cara que está na internet. É o cara que está mostrando para essa turma nova. Tanta coisa boa que tem para o cara aprender na internet e o cara fica aprendendo querer ser igual o cara que está ali, muitas vezes, mentindo. Né? Eu vou voltar para a parte de carisma, de você ser um diferencial que muda. Eu tava comentando aqui no bastidor que eu tô lendo um livro do Lewis Hamilton, a biografia dele, né? E eu cheguei na parte do livro, tô finalizando, tô no meio. Eu cheguei na parte que ele já tá na Fórmula 1.
no segundo GP dele. E todos os comentários de todos os especialistas da área na época, em 2007, fala não só do talento que o cara tem, todos falam do talento, ótimo, que ele tá mostrando, mas fala da carisma do cara, do sorriso que ele tá sempre, mesmo na pressão. Ele atende os fãs, atende o repórter, atende ali a imprensa de forma carismática. Então o cara não é só talentoso. O que não é comum no meio da Fórmula 1. O que não é comum. O Schumacher era chamado sem alma, né? O cara não falava com ninguém. O Alonso, que foi parceiro dele, do Hamilton na época, o Alonso era extremamente arrogante, né? Não, a gente tem dois exemplos dentro do nosso país, né? Você tinha o Nelson Piquet e tinha o Ayrton Senna. O Ayrton Senna. Dois pilotaços, eu digo assim, porque eu também já fui fã do Piquet, né? Na época que o Piquet foi. Mas o Piquet, aquela alma seca que é até hoje, com todo respeito, né? Nosso campeão aí, tricampeão mundial. Mas o Senna, ele conquistou por causa de quê? Carisma. Carisma do Senna. As palavras, o comportamento. Talvez o Hamilton tenha sido dessa forma por ele ser fã do Senna. Sim. Né? Que ele começou com o kart e ele era fã do Senna. Com 8 anos de idade. Então vai ver o cara, bicho, é desse jeito que eu tenho que ser. Eu tenho que ser dessa forma. Então o vendedor, o cara que é bom, só ser bom não basta. Só ser bom hoje não é um diferencial. Eu sou um cara que negocia, eu sou um cara que sei fechar negócio, sei fechar grandes volumes, sei estar no... Mas o cara não tem carisma nenhuma. O cara compra, fecha ali com ele por conta... Que precisa, às vezes. Comodidade, né? Comodidade, é um preço, o cara tem. Mas eu quero ver esse cara que não tem carisma fechar com um cliente uma negociação que o cara vai comprar porque gosta dele. Eu preciso, mas eu vou comprar, bicho, porque é com você, você é um cara que não quer me ferrar. Né? Então, hoje, a humanização é muito importante. Até porque a confiança vem da amizade, né? Da amizade. Eu não conheço uma pessoa que confia na outra, não é amiga assim, né? É muito difícil. É muito difícil. Pode até ser que existe, mas não, é muito mas difícil, né? Eu acho que nem então, existe. Uma coisa é você chegar com um produto que, como esse exemplo que você citou agora, uma coisa é você chegar com um produto que o cliente precisa, você tem o melhor preço, ou então você tá com a melhor carta na manga, você tem uma bonificação, desconto no boleto, beleza. O cara vai comprar. Vai comprar, você. Vai chegar e botar um produto novo que o cliente nunca nem viu naquela loja ali, e você tá precisando, né? Colocar. Será que se o cara não fosse... Será que o cara vai confiar? Vai confiar e botar? Você é um cara de cara fechada, quem não fala, quem não trata bem. O cara não bota. Entendeu? O cara não vai. O cara vai dizer, meu irmão, vá vender em outro canto. Esse seu lançamento. Quando ele estiver bombando, você volta aqui. Mas não vou botar. Lançamentos. Esse tipo de produto que vende pouco, que as empresas cobram, você só bota por conta da amizade, do relacionamento. Ninguém vai botar um negócio que vende pouco para fazer graça para ninguém, para o vendedor, porque ele tá ali, a empresa dele tem a meta. Por favor, me compre que eu tenho a minha meta, né? Eu estava vendo também um podcast falando que no final das vendas dele ele nunca diz muito obrigado. Ele sempre diz, você fez um bom negócio. Porque muito obrigado é como se você estivesse me ajudando a comprar uma coisa que eu tô trazendo também um benefício para você. Então, você fez um bom negócio. Eu fiz um bom negócio dele feito isso. Então, ele tirou isso de... mão dupla, né? É uma via de mão dupla. Bom para mim, bom para você. Você fez um bom negócio. Então, é muito... A venda é massa. A venda... todo dia você aprendeu uma coisa nova. Mas, Gustavo, quando eu estava vendo aqui as suas graduações e vi que você fez graduações em marketing, né? É a área que eu atuo hoje, é uma área que eu gosto. Fui vendedor por um tempo, depois fui para o marketing e fiquei lá. E adoro o marketing, acho hoje, né? Uma ferramenta que as empresas, se não tiver, pode ser o tamanho que for, ela fica para trás. O que te fez, já depois de muito tempo de venda, de tudo, que fez você ir assim, eu vou me graduar em marketing, eu vou fazer marketing porque eu acho que é importante. O que foi que aconteceu aí nesse caminho? Na verdade, assim, eu depois de algum tempo, né, já fora da faculdade, eu vi a oportunidade de começar essa graduação de marketing aqui em Arapiraca, na época. Eu digo, não, eu vou voltar para a sala de aula. Poucas pessoas sabem, mas eu fui quase um economista,
né? Uhum. Minha mãe até... Hoje ela nem tem tanta raiva de mim, não. Eu fiz economia na UFAL, né? São 8 períodos, eu fiz até o 7º. Rapaz, bateu na porta para se Eu formar. fui jubilado no 7º período de economia porque eu resolvi investir realmente na minha carreira de vendas. Então, eu fui ser gerente comercial da indústria de embalagem em Sergipe. E na época não tinha tanta faculdade como tem hoje e você não conseguia fazer transferência de Universidade Federal. Você tinha que entrar com processo para estudar em trânsito, e eu entrei com o processo, fiz todos os processos. Tranquei até quando pude trancar, né? E até que o momento que não deu mais para trancar, mas... Foi no limite, né? A minha profissão estava me fazendo crescer muito profissionalmente e pessoalmente, né? Então, eu acabei não seguindo e depois de um tempo eu vim e fiz a graduação de marketing. E por que marketing? Porque eu estava vindo para cá o podcast do Fabiano Carvalho, que é meu amigo, e ele falou uma frase que, para a gente que está dentro do marketing, a gente sabe que é verdade. Marketing é vendas. Marketing é vendas. Eu comentei contigo, a gente aqui, que você chegou por aqui, a gente foi conversando. Eu disse, eu saí de vendedor, mas hoje eu ainda estou no venda. Porque marketing é venda. Marketing é vendas. Os processos de vendas, vamos dizer assim, tradicionais, sozinho não andam mais. Não andam mais. Tá? Não adianta. Ele tem que estar atrelado com o marketing. Totalmente. Você vê aí o que aqui os nossos clientes de supermercado mais fazem hoje. Ações o tempo todo, inovando, criando. E eu já estava vendo esse movimento. Eu disse, é para lá que eu vou fazer, vou entender um pouco mais conceitualmente, vamos dizer assim, a parte mais teórica do negócio. Me apaixonei, como eu sabia que não ia ser diferente, tanto que quando eu me formei, eu quis fazer uma especialização que surgiu, que se chamava Marketing de Novos Canais. E, na época, eu estava certo que era aqui que eu ia ficar me especializando. E comecei a colocar muito em prática nas minhas abordagens, na minha forma de pensar, porque na minha posição eu ajudava a desenvolver e criar muitas campanhas de vendas. Então, eu fazia antigamente campanhas de vendas tradicionais, positivação, venda. Quando eu estava dentro da faculdade, eu disse, não, vamos pensar aqui fora da caixa, né? Que nem dizia um amigo meu, não, amassa a caixa e joga fora. Acaba com esse negócio aqui, vamos fazer um negócio realmente diferente. E a gente começou, né, junto com o marketing lá da empresa que eu trabalhava na época, a pensar em campanhas em formatos diferentes. Até sugeria algumas alterações em campanhas que vinham prontas da indústria. E começa a criar a parte criativa que estava presa, ela começa... Você começa a regionalizar, né? Entender que isso aqui funciona lá, aqui vai funcionar desse jeito. O que é que a gente faz para adaptar? E você começa... Então, assim, hoje está provado aí, né, em todas as áreas, seja digital, seja tradicional. Eu falo que aí você vai ter o endomarketing, você vai ter o trade marketing, você vai ter toda a parte. Então, o marketing ele é muito completo e poucas pessoas... marketing. Por exemplo, eu estou na Pemagre há 8 meses e a Pemagre não tinha divisão de marketing, mesmo sendo cobrado pela indústria, né, que nós somos concessionário de uma multinacional, que é a John Deere. Por que não quer? Não, porque o presidente não quer, porque ele acha que é muito caro ter um profissional para estar postando em rede social. Então, qual era a visão do meu presidente? Era que o marketing era o cara que cuida da rede social. Rede social. Não, seu Evanildo. Não é só isso. Né? Isso é coisa pequena. Isso aí é uma classe dentro do marketing. Isso aí é uma ferramenta. Isso. Né? Então, a gente fez um trabalho lá, junto com o Felipe Frazão, que é o gerente de marketing hoje, que ele é neto do presidente da empresa. Eu fiz o convite para ele, além das grandes contas que ele cuida, vim cuidar com uma gerência de marketing. Nós contratamos uma coordenadora, e eu digo que é um raio trabalhando, um raio de criatividade, de colocar as coisas para funcionar. E quem segue a Pemagre e vê como a Pemagre está nos últimos 4, 5 meses, é uma empresa totalmente diferente, em todos os aspectos. Tanto interno, a questão do endomarketing, que a gente trabalha lá com os colaboradores, como na parte de trade marketing. O endomarketing é importantíssimo para a empresa ali. O reconhecimento, a você ter os seus calendários internos de atividade,
todo o processo hoje que a gente faz. E aí, para a cereja do bolo, da verdade disso é que teve uma feira agora recente, a FESUCO, que é da cana-de-açúcar, que foi lá no Centro de Convenções, há 2 semanas atrás. E o grande grupo das usinas, né, chegar para o meu presidente e dizer assim: sua empresa agora está sendo vista como nunca foi. Pessoas de falar isso. Então, eu dei os parabéns à equipe de marketing da gente, né, e pelo trabalho que tem sido feito e todo o apoio que a gente tem recebido da alta direção. E isso mostra que a gente está expondo melhor, né, reforçando nossa marca, trabalhando melhor junto aos nossos colaboradores. Né? Tendo as campanhas para a equipe que não tinha, que o Trade hoje cuida de todo. Tem uma campanha, a gente cria camisa personalizada hoje para as campanhas, então faz todo um processo, interage com a indústria. Então, o marketing, ele me fez ir para lá na época para dizer o seguinte: eu preciso pensar de forma mais criativa e entender um pouco mais o marketing como é que é a fantástico. gente desenvolve isso. Então, foi isso que me levou e fico feliz em poder fazer parte dessa, vamos dizer assim, dessa gama de profissionais e dizer assim: e te ajuda como diretor, como diretor negócio. comercial, mas sou, né, eu digo que eu sou vendedor. Né? Mas eu também mexo com o Hermes é diretor também comercial lá, e ele também já é formado em marketing, ele também já trabalhou no marketing da Popular Alimentos, trabalhou por um tempo lá no marketing e é apaixonado pelo marketing. Eu acho que o vendedor que ele entende isso, que o marketing também faz parte do negócio, que o marketing está em tudo. O marketing está como você se veste, o marketing está como o caminhão chega no cliente, como o motorista chega. Eu falar de uma coisa muito importante dentro do segmento do varejo, que é o merchandising. Está dentro do marketing. Dentro do marketing. Então, assim, tudo. Se você parar para analisar, assim, tudo. Eu falo muito que a gente vende o produto e o marketing vende o resto. O resto. Ele faz todo o demais. Desde o posicionamento. Tem departamentos de price que hoje estão dentro do marketing. Dentro do marketing. A gente vê hoje o marketing, ele tem... Eu estava vendo uma pesquisa que um dos profissionais que o brasileiro menos confia é no marqueteiro. Porque se tinha ou se tem um pensamento do que o cara vai fazer o marketing daquele produto para te enganar. Mas isso é passado. Isso aí não existe mais. O cara quer vender. O marketing é para vender. O marketing é para vender. O marketing, eu vi uma frase no livro do João Branco, que foi o marqueteiro do McDonald's durante muitos anos. E a frase dele o marketing é nada mais que um amigo seu, um velho amigo que você nunca mais viu, e ele te chamou para almoçar, pagou o teu almoço para te pedir um favor. O marketing é isso. O marketing te dá isso aqui, mas ele quer alguma coisa. O marketing nunca vai ser feito por beleza ou por boniteza. Não, o marketing é feito para vender. Se eu faço um marketing para humanizar alguma coisa, eu faço para vender. Então, se eu faço um marketing para identificar aquele produto, como, por exemplo, a Red Bull faz um marketing para identificar aquele público, aquele nicho, e eu faço parte dessa comunidade da Red Bull, né? Eu sou da comunidade da Red Bull. Eu só tomo Red Bull porque eu acho a retada do marketing da Red Bull se mede, que a gente fala sempre, se mede é a humanização, é a família lá, o João ali falando sobre negócio e tal, o dia a dia dele, se mede é foda. Então, assim, o marketing, ele hoje é tão transformador que eu digo a você uma coisa que poucas pessoas percebem. Eu também já trabalhei com o Canal Pharma. Quem é que se atreve a chamar a CIMED hoje de genérico? Ninguém. Esqueceram. Acabou. Genérico é os outros. A CIMED é a CIMED. A CIMED é a CIMED. Eles conseguiram criar isso. Então, dentro de um ambiente comum, onde o propagandista não faz, que ele só faz sobre o ético, ele não faz sobre o genérico nem sobre o similar, a CIMED conseguiu criar uma forma de comunicar com o consumidor, com o público que hoje ele não entende que está comprando genérico. Não sabe, ele está comprando a marca. Ele está confiando na marca. Confiando na marca. Mas é um genérico. Você vê a entrevista dele num podcast que ele disse que, eu acho, se não me engano, para não falar besteira, 17% do faturamento dele é investido em marketing. Eu vi. Cara, assim, você não vai para um evento hoje,
Você viu assim, mede lá, pô, com um stand, com Todo coisa lá. cantado, né? A gente realizou, né? A gente realizou lá na Frutigu, tem uma primeira corrida aqui de Alagoas, primeira corrida aqui, disse, né? A gente foi agora dia 13, no shopping, dentro do shopping. E um dos parceiros nossos foi a Droga Lima, o Diógenes Júnior, ele foi pra lá, foi parceiro nosso. E, rapaz, ele vendeu Carmed lá. Ele disse, meu irmão, que corrida massa pra mim. Aí, mas ele não vendeu só o Carmed. O que ele fez? Tinha uma oficina pra criança criar um chaveiro com Carmed. Aí furava uma pomadinha, né? Furava o final ali, botava um chaveirinho no final pra ela pendurar na bolsa. Tinha criança com 2, 3 pendurados na bolsa de Carmed. Então você vê como o marketing, ele o cara compra o Carmed, mas o cara compra uma vitamina, o cara compra outro medicamento. Não, cara, se fosse Med, tem esse Med, né? O cara não diz mais, eu quero um genérico. Porque o marketing, ele fez isso, tem esse poder. Então, o marketing na venda é uma coisa que deixa a empresa em outro patamar, em outro nível. Com certeza. Né? Inclusive, eu faço faculdade hoje, eu faço de gestão comercial, né? Eu iniciei, são 4 períodos, 2 anos e meio de faculdade. Em todos os períodos tem uma matéria focada só para marketing. Só para marketing. Todos, já dá para ver toda a grade, né? Do começo até o fim, aí quando entra lá você vê. Agora tá tendo matéria para marketing. No próximo. Em todos os períodos tem uma matéria específica só para marketing. Para marketing. Pra marketing. E você não está fazendo marketing. Exato. Gestão o que eu digo, eu falo toda hora aqui. Qualquer seja a profissão, o cara tem que saber do marketing e do comercial. O cara está se formando para dentista. O cara vai saber fazer lá o trabalho de dentista. Mas muitas vezes esse cara não vai para um concurso público, muitas vezes esse cara não vai montar uma estrutura de um consultório onde ele vai ter uma estrutura grande de comercial. Muitas vezes ele sozinho, que montou ali, só ele atende, tem um atendente que é contratado da sala que ele aluga. Aí o cara tem que vender, o dentista ele tem que vender, ele tem que fazer a divulgação dele. Hoje em dia, se o cara não souber, não tiver na faculdade, ele vai ficar para trás. Fica para trás, vai ter um monte de dentista fazendo o diferencial, mostrando o que ele faz. O cara vai porque mostra, vai porque nunca mostra. O cara vai porque mostra. Ó, esse cara aqui o cara fez aqui. Aquela velha frase, quem é visto é lembrado. Quem é visto é lembrado. O cara não vai. Então o marketing hoje ele tá em todas as profissões. Eu até costumo falar assim, hoje, se o cara quer tem uma profissão, ele tem que ser blogueiro. Ele tem que falar dele, tem que falar da empresa dele, tem que falar ali o que ele está fazendo, meter um vídeo, o pessoal mesmo que você veio para aqui, Gustavo, que você veio para o Escola de Varejo, do nosso amigo Ricardo e do Luiz, eles, todo dia ele tem um vídeo ali de um profissional da área, dando uma dica, falando... Imagina se o cara diz assim, rapaz, eu não sei gravar vídeo não, eu não vou fazer isso não, porque não é minha área é outra. Irmão, mas quando você tá ali mostrando, fazendo um vídeo, tá aqui no podcast, tá aqui falando da história, falando da vivência, isso ajuda uma porrada de cara que tá no meio do mundo aí, que tá ainda querendo entender o que quer. Então, essa vibe de podcast veio para ajudar muito a galera, de ver um pedaço ali. Às vezes você tá no carro ali, bota um podcast para estar ouvindo. Exatamente. Né? Então, é muito importante isso, para estar dentro do podcast, estar dentro de um mundo que é diferente do que era antigamente. É um mundo novo, é um momento diferente. E depois você foi para consultoria e mentoria. Conta um pouquinho dessa parte. Vamos dizer assim, essa parte minha, ela é nova dentro de todo esse processo, né? Porque a mentoria, ela fala sobre vamos dizer assim, é um bom conselheiro, né? Eu comentei isso lá junto com o Ricardo, que surgiu de um bate-papo com um grande diretor de uma multinacional, que ele disse, olha, eu estou me desenvolvendo muito através de mentorias com amigos que estão em outras indústrias, em outras empresas, e a gente faz mentoria um com o outro, porque às vezes aquele amigo passou por uma dificuldade ou por um problema dentro da empresa, e ele arrumou uma solução muito boa, e
nessa mentoria, eu conversando, eu estou com um problema que ele passou lá atrás, ele já me dá um norte, e aí eu também vou passando a minha experiência para ele. E eu achei muito interessante. Uma troca de experiência, uma Isso troca se de... falava pouco, né? Que na verdade era uma mentoria que a gente chamava gratuita, de você conversar, né, sobre situações de empresas diferentes. Só que eu disse, gostei, vou começar a fazer isso. E comecei a fazer isso principalmente com pessoas da minha equipe, na época. E isso veio a crescer quando eu me mudei para Portugal. Porque quando eu fui para Portugal, ficaram muitos amigos, né? E alguns deles começaram a concorrer a promoções ou ir se desafiar para um cargo maior em uma outra empresa. E eles tinham dúvida se estavam prontos, o que é que faria. Então, como eu já tinha um currículo bom, né? Eu fiz mentorias à noite lá e o cara de madrugada aqui. Então, assim, a gente se adaptava. Isso foi muito bom para mim profissionalmente, porque eu fui desenvolvendo, fui vendo. Hoje eu pratico, né, com algumas pessoas, até pessoas de Portugal, né, já fizeram comigo recentemente. Porque o que é que eu passo? Eu vou, como eu falei, eu identifico qual é a sua dor. Uhum. Você às vezes está com uma dúvida se você está pronto para concorrer a um próximo passo. Às vezes você está com uma dificuldade de liderar a tua equipe por alguns processos que estão acontecendo. E essas pessoas, quando querem fazer um trabalho, a gente fala, conversa por 4 semanas, 3 semanas, a gente monta um bate-papo, nada ainda formal. É como eu falo, eu não sou coaching, eu não tenho formação de coaching, o que eu tenho é experiência vivida. Né? E dentro dessa experiência vivida, eu pratico algumas mentorias de gratuitas e algumas que começaram a ser remuneradas, vamos dizer assim. Mas não é o meu principal negócio. Meu principal negócio é diretor comercial da PEMAG. Fala um pouquinho também, daqui a pouco a gente fala também um pouquinho disso. Consultoria, a consultoria ela é feita, também é um processo recente, que ela é feita com pequenos distribuidores. Né? Eu fechei com um distribuidor e o resultado foi muito bom. Eu já estou no segundo, né? E diz assim, Gustavo, como é que você consegue à noite? Né? Eu tenho um horário comercial, quando não estou, eu digo que eu trabalho 2 dias da semana à noite e alguns sábados à tarde para poder fazer o processo. E como a consultoria ela é muito específica, eu digo que é por módulo, às vezes a dificuldade dessa pequena distribuidora é compras. E aí eu entendo de distribuição entre Martins, Andrade e Vieira foram mais de 20 anos. Né? Então, conheço de logística, conheço de compra, conheço um pouco de tributário, um pouco de contábil, e muito de vendas, eu digo assim, né? Um pouco de marketing, né? Também muito de marketing. Então, sempre que tem uma dor, para quem está ali naquele momento menor, eu consigo auxiliar. E aí tenho feito, mas sempre naquele ponto, olha, eu não tenho como ir para dentro da tua empresa. Uhum. Eu tenho como entender aquilo que está acontecendo. Eu vou e faço aquele módulo que com o feedback do cliente, que ele está dizendo o que está sentindo, o que está acontecendo. Ele vai precisar confiar em mim, ter acesso ao sistema. A grande maioria das empresas hoje do nosso segmento trabalha com RP específico, que é o que eu vivi e trabalhei muitos anos. E aí eles confiam, né? A primeira confiou, a segunda está confiando. Eu consigo ver alguns relatórios, fazer alguns acompanhamentos, e depois eu volto para dentro da empresa. Com essa análise pronta, eu faço diagnóstico e depois eu vou apresentando alguns processos de melhoria, né? E a gente consegue ver o resultado acontecendo. Então, assim, é o ponto que a gente vai desenvolvendo, porque eu digo que eu saí do varejo, mas o varejo ainda não saiu de mim. Né? O varejo, não digo no segmento do atacado distribuidor. Eu estou agora 8 meses no agro. Eu tinha esse desejo de, depois de 20 anos, dar um tempo na parte do atacado distribuidor. Dei durante 1 ano em Portugal, fui tentar empreender, né? E passei 1 ano lá e foi vamos dizer assim, foi uma pós-graduação muito boa. Não deu certo, né? E aí a gente também tem que entender que quando não dá certo, a gente tem que tomar decisões rápidas, porque as pessoas às vezes, ou por vergonha,
ou, sei lá, por... Vai segurando aquilo ali para, e aquilo né? ali vai só atrapalhar. Só cavando um buraco. Eu lembro que, e aí eu trabalhei no Andrade quase 11 anos, e quando eu abri uma campanha de vendas de 3 meses, quando eu vi no primeiro mês que ela não ia vingar, eu já ia lá e acabava com ela. Tinha gente que deixava correr os 3 meses. Não, vamos parar aqui agora. Alguma coisa está errada. Ou era porque o preço estava errado, não adianta se ter campanha de não ter preço e aí a pessoa não vai bater e se frustra, ou a gente não motivou a equipe suficientemente para poder eles engajarem em cima daquela campanha. Tem algum erro que você precisa ser identificado eu sempre aprendi o seguinte: errou, cara, assume que errou, né? Errou, corrige rápido, reconhece, corrige rápido. Então eu sempre tive isso comigo. Então eu vi lá, teve uma situação que não planejei bem, teve uma situação pessoal, cara, vai voltar. Porque não adianta a gente ter o sonho de ir morar na Europa e empreender um negócio e a família não está feliz. Então, você toma a decisão, tomei a decisão rápido e voltei. Né? E quando eu voltei de portas abertas dentro do Atacado Distribuidor. Agradeço a Vieira, né, o Fagner, o Eric Ledson por terem aberto as portas para mim. Mas eu resolvi tentar novamente. Estou há 8 meses dentro do agro, estou feliz. Eu falo que é um negócio que realmente encanta a gente. Sentiu a diferença? Só que eu não conhecia a Pemagre, eu conhecia a Coagro, né? Porque a Coagro é o grande negócio. Eu conhecia a CMA, eu não pensava do agro máquinas, eu pensava do agro defensivos, assim, sementes, defensivos agrícolas, essa parte aí, tal, mas nunca tinha pensado para a parte de maquinários. Né? E através da Fundação Dom Cabral, a qual eu estou com eles entre período de Andrade e agora já há 12 anos, né, de PEMAG. Dentro da PEMAG, o tempo de Andrade, 12 anos de fundação. A fundação me apresentou a PEMAG, né, e eu estou fazendo esse trabalho lá junto com eles, que está sendo muito bom. Então, os 3 estados, Alagoas, Sergipe e Bahia. Bahia, uma pontinha da Bahia. A Bahia é um país, né? A Bahia, pelo amor de Deus. A parte que faz uma fronteirazinha ali com o Sergipe são 12 municípios que a gente tem atendimento, e tem uma loja dentro de uma cidadezinha chamada Paripiranga, tá? A gente tem uma loja lá. Então, assim, tá sendo muito enriquecedor para meu crescimento profissional, porque eu estou dentro de um novo negócio, mas que a minha experiência do varejo está levando muita coisa nova para dentro do agro. Tem muita coisa que eu aprendi no Atacado Distribuidor que eu estou aplicando dentro do agro. Que o cara que fazia o agro, o cara aprendeu no agro. Isso. Ele não viu o varejo. Né? Então, você foi para lá, eu tenho isso aqui que dá para botar aqui. E aí aqui você vai pegando, isso. Lógico, a experiência de gestão. Eu também tenho formação em logística, né? Eu fiz formação em supply chain. Já foi fazer o que em logística? Eu era Atacado Distribuidor, e o meu professor da fundação disse: para que você vai fazer mais custo de venda? Para que você vai fazer mais pós de venda? Vá aprender algo novo que a tua empresa precisa de você. E aí eu fui fazer supply chain no SESMAC, né? E o que me ajudou muito, porque quando eu estive à frente da operação do Andrade em Pernambuco, eu tive a oportunidade de participar da abertura dos 3 CDs que o grupo tinha lá. Tem lá em Pernambuco, né? Então, me envolvi muito com logística, né, de uma forma indireta. Aprendi bastante com o Thales, que hoje é o diretor de operações do grupo. Na época, ele era gerente de logística. A gente fez apoio junto. Então, pude aprender também muito com ele. E aí, estou trazendo isso para cá, porque hoje eu cuido de toda a parte de armazenagem do concessionário. Né? O concessionário não tinha departamento de compras. Agora, eu estou instalando o departamento de compras. Né? A gente está fazendo... Isso que você pegou, né? Que teve do distribuidor. Vamos botar aqui também agora. Lá, né? Todo o processo de acompanhamento de imagem. Estamos fazendo revisionamento de uma série de fatores que vai fazer com que o concessionário ele evolua. Então, assim, eu estou aprendendo muito com eles, estou aprendendo muito no mercado, o perfil de cliente, a forma de lidar, são máquinas que... eu falo assim, o meu presidente, ele diz assim: a gente não tem tratorzinho. Os tratores são os melhores. Então, o meu trator básico, popular, né, ele não sai por menos de R$235 mil. Né? Então, é uma venda... a gente diz que a John Deere é o Toyota dos tratores, porque também ele não quebra. Né? Então, ele é o melhor consumo, ele é o que tem menor tempo de máquina parada. Então, assim, eu não vendo
né? Nossa equipe lá da PMAG, a gente não vende o produto mais barato. Pelo contrário, a gente vende a marca mais forte dentro do segmento. Dentro do segmento. E aí você imagine o preparo que a gente tem que ter para falar para o nosso cliente que o nosso trator é mais econômico, que ele tem uma manutenção que praticamente não quebra e que ele é o que tem maior tecnologia para a agricultura de precisão. Então, eu tenho que vender tudo isso para ele dizer assim, não, vale a pena eu pagar 30 mil, 40 mil, 50 mil a mais. Mas, Gustavo, em alguns tratores, eles pagam até 300 mil reais a mais. A mais que o concorrente. É muito dinheiro, né? O cara tem que ter um poder de convencimento, mas esse cara que vai comprar esse produto, esse cara é treinado. Esse cara sabe o que tu tá falando. Sim. Né? O cara chega lá, o cara não vai falar com uma pessoa que não entende, que é leiga, né? Esse cara que vai lhe comprar isso, ele já sabe, já viu, já estudou. O que você vai dizer para ele? Eu fico admirado. Eu tava num evento em Campinas e um dos concessionários lá do Rio Grande do Sul, ele fretou um avião e levou 230 clientes, donos de fazenda, para Campinas, para a convenção de lançamento dos produtos da John Deere. E eu estava aguardando 2 clientes, né? 2 clientes. E não foi fretado, mas nós pagamos todo o deslocamento desses clientes, um de Alagoas e um de Sergipe. Enquanto eu aguardava os nossos 2 clientes, eu vi esse avião descer, né? Tava o comentário, e quando desce, você vê muita gente que se diz assim, não, esse cara não tem essa fazenda, esse cara não tem esse dinheiro todo. Do jeito simples e humilde que essas pessoas passavam no aeroporto. E esse cara, ele é da roça. Ele está ali no dia a dia dele, mas deixa eu dizer um negócio de você. De equipamento agrícola, ele entende tudo. Ele sabe o valor do dinheiro dele. Ele sabe. Ele tem o calo na mão. É por isso que ele não esnoba, que assim, nem muita gente esnoba. Não estou dizendo que quem esnoba está errado, cada um faz o dinheiro que quer. Mas essa turma aí, ela não... É isso que eu aprendo a cada dia. Tem uns que são brutos, virados na... E aí, eu disse, tá tudo certo. Mas o cara disse que você não sei o que, eu disse, tá tudo certo. Teve um cliente que foi bem engraçado e recente, e deu um problema na máquina dele, e essa peça a gente pede aéreo para já chegar rápido, mas a máquina quebrou. Porque a máquina não pode estar parada muito tempo, exatamente, né? no momento de pulverizar lá, tal. E aí, por eu não ter atendido o telefone dele, estava alguma coisa, não atendi, e aí o meu pessoal, tá não atendendo nisso. Eu vou lhe entregar, eu quero saber que você é diretor de nada não, eu vou lhe entregar para o seu chefe. Eu disse, tá bom, meu patrão, mas primeiro vamos resolver o seu pulverizador. Depois que ele estiver pronto, o senhor me entrega. Eu disse, certo. Aí a gente resolveu primeiro. Resolveu, eu disse, você está achando que eu esqueci? Eu disse, não, meu chefe. Se eu tenho o telefone dele, fica à vontade, né? Quando eu falei com o meu patrão, ele disse, fulano disse, não, então deixa que ele ligue. Vai pedir minha cabeça, deixa ele pedir sua cabeça. Então, assim, e daqui a pouco, hoje, eu fui lá na região dele, e a primeira coisa que eu fiz antes de ir para lá, perguntei se ele podia, pedi para o menino ligar, perguntando se ele podia almoçar com a gente. E ele não pôde porque ele estava viajando. Mas assim, ele tem aquele negócio, tem aquele jeito, mas assim, é um povo que ele sabe o valor do dinheiro dele, que aquilo ali está fazendo. Então assim, e daqui a pouco ele está ali batendo papo contigo. Eu dei o exemplo, né? Eu já fui para a fazenda, de um cliente que estava muito chateado com um mecânico nosso, e quando eu cheguei lá em Jundiá, no meio do nada, que eu tenho que andar de caminhonete de 4x4, porque tem região que o negócio, principalmente quando estava na chuva. Quando cheguei lá, o cliente estava com a pistola na cintura. Eu disse, rapaz, ele tá bravo, tá com essa pistola. E cheguei lá e, olha, eu vim aqui pedir desculpas, o meu técnico não deveria ter agido dessa forma, mas eu trouxe o pessoal aqui, aí comecei a atender. Isso, eu cheguei lá, eram umas 9h30 da manhã, eu almocei na fazenda. Eu fui ver ele vacinar o gado, eu fui acompanhar ele nas outras culturas, aí ele conversando, deu 4h30 da tarde, ele quase não deixou eu sair da fazenda. Por que você não fica para tomar café? Eu disse, dá não, meu patrão. Então, assim, o que eles querem é que você respeite, dê atenção. Acho que é tudo que o cliente quer, né?
É. O do agro não é diferente. Não é diferente do E cara aí, do porque eu estou varejo. gostando, eu estou me dando bem, porque foi uma coisa que eu aprendi, meus clientes sabem disso. É a atenção e o cuidado todo que eu tenho com ele, sempre tive. Tudo. E problema que se ele tiver um problema na loja que não tem nada a ver comigo, eu sento e resolvo com ele. Que ajuda. Já ajudei muito o dono do supermercado em momentos de situações bem difíceis que não tinha nada a ver comigo. Que você não tinha papel nenhum para fazer aquilo, nenhuma... E aprendi muito isso. E aí eu estou levando isso para dentro de um mercado que o cliente valoriza demais. E eu tenho trabalhado também muito isso com a nossa equipe. Eu tenho uma equipe muito boa, né? E isso tem sido bem legal. É diferente do pouco que você falou. Você, além de vender a máquina, ainda tem que dar essa assistência de peças, de mecânico. Isso aí tem uma garantia ou durante a garantia o cara vai lá consertar a garantia, só o que técnico? A gente tem uma política que é assim, se depois que acabar a garantia dele, se der qualquer problema na máquina dele, e ele comprar uma peça original de John Deere e ele trocar essa peça com o meu consultor técnico ou com o meu mecânico, ele vai ter mais um ano de garantia naquela peça. Se ele comprar só a peça, ele só tem 90 dias de garantia. Então, a gente faz muito trabalho para que ele sempre troque com o nosso técnico. Bom para ele, bom para vocês, que quem mexeu na máquina foi vocês. E ele sabe que aquela questão da instalação é a garantia que a máquina cada vez funcione mais. E 95% da manutenção dos tratores são feitos nas fazendas. É raro levar um trator para dentro da minha oficina. Leva toda a estrutura, leva uma oficina para a fazenda do cara. Se realmente o sinal de internet estiver muito ruim dentro de lá, porque algumas coisas eu preciso estar online, para o pessoal de São Paulo nos dar o suporte com alguns diagnósticos. Mas, assim, 95% do meu serviço é feito dentro da fazenda do cliente. O nosso técnico, ele anda com auxiliar, é uma equipe. Eles têm o carro da empresa com todo o equipamento, toda a ferramentaria, e o cliente chamou, ele vai lá, faz a revisão do trator lá, faz todo o processo lá. Isso aí para o cara que está comprando, como você falou, é um diferencial muito, muito bom. E imagine, eu tive durante muitos anos computador da Dell. E é desse jeito, o cara vem, uma vez quebrou, o cara foi trocar lá em casa a fonte. Eu, caralho, bicho, o cara veio trocar a fonte aqui na minha casa. Eu pensei que ele ia levar o computador. O cara chegou, tá aí o computador? Tá. Era um computador de mesa. Tá aí o computador? Tá. Não, se eu puder entrar, eu já vou trocar a fonte. Vai trocar agora que eu vou. Oxi. Mas vamos pegar aqui, você é do marketing. A venda, ela acontece mais recorrente depois que eu vendo um preço bom ou depois que eu faço um pós-venda excelente? Pós-venda. E dentro do concessionário é isso. Então, a gente sempre diz, a gente vende mais trator pelo pós-venda que a gente entrega, e não pela venda da nossa. A venda você só vende uma vez. A pós-venda, o que você vai fazendo no pós-venda, você cria um vínculo com aquele cara que ele vai comprar mais vezes a você. Isso. E o pior é que tem muito vendedor de todos os segmentos que depois que tira o pedido, né, só volta no mês que vem ou quando o produto acaba para saber se quer de novo. Pode. Eu fui vendedor um bom tempo e aconteceu uma situação comigo que eu na época, bicho, isso aqui é um diferencial do cara ter. Eu tinha um cliente que era aquele cliente que só comprava à vista, arrogante, só falava bruto com todo mundo, o vendedor destratava. Aí eu trabalhava no Asa Branca na época e eu vendia soja em grão, da IOC. E esse cara tinha um cliente dele que só comprava por mês a ele e só comprava esse produto. Aí ele me pediu, bota aí 3 caixas. Tá certo, botei. Só que quando eu cheguei na empresa, que eu passei o pedido, não tinha. Zerou. Eu, porra, bicho, se eu chegar na próxima semana, esse cara vai me engolir. Aí eu vim, não lembro se foi no Azul, se foi no São Luís, vim, comprei o que tinha na prateleira, saí comprando. Botei na moto, que eu tava andando de moto, fui lá levar. O cara, que é isso? Não, porque a soja não vai ter, aí eu já comprei no supermercado pra você, tá aqui. O preço é o preço do Asa Branca, é o preço que eu vendi pra você aqui, não vai vir não. Aí ele, mas você comprou? Não, mas pra você deixar o seu cliente deixar o seu cliente na mão. Desse dia, até o último dia que eu atendi ele dizia, vá no estoque para tirar o seu pedido lá. Isso. A diferença está nossa. Existe a diferença. Quando eu botei agência, aí volta para aquela coisa que você falou. O varejo,
A venda vai lhe levar para um monte de canto que você não, vai abrir muitas portas. Quando eu montei a agência de digital, eu peguei muito cliente em Maceió. Mas por que eu pegava, Rodrigo? Porque quando eu chegava no cliente, ele dizia, eu tenho uma agência já, mas você é diferente. Porque você atende o meu telefone, quando eu peço alguma coisa, você ajusta, e a agência tal, eu tenho que mandar um e-mail, esperar não sei quantos dias, mudar não sei o quê. Então, para mim, isso não interessa, eu quero agora. Eu quero que seja feito, não quero que seja no e-mail tantos dias para poder mudar. O tempo eu vendo, eu tenho que fazer rápido dinheiro, eu tenho que sair na frente do meu concorrente. Então, isso da venda me ajudou como agência, porque a galera de agência, que na época que eu tinha, a galera da agência é aquela turma que tá aqui no computador, é do jeito dele, não pode mudar nada, porque ele estudou e é daquele jeito ali, e o mercado não é assim. Não, cara, o cliente não pensa assim. Então, isso me ajudou, o varejo, você contando a história, eu lembrando, o varejo me ajudou pra caramba em todas as outras coisas que eu decidi fazer. Né? Então, assim, é bom o cara que está ouvindo, o cara que está aqui assistindo a gente, ele seja vendedor, ele aprender ali, que ele vai levar para a vida dele tudo aquilo ali que ele está aprendendo. Hoje ele está no ramo lácteo, amanhã ele está em outro ramo, daqui a pouco ele está no agro, e aquilo lá que ele aprendeu, ele vai usar no agro. Daqui a pouco ele está vendendo publicidade de uma TV, ele vai usar aquilo que ele aprendeu no varejo. Sim. Então, a venda é fantástica por conta disso, né? A venda é uma coisa que a gente está todo dia aprendendo. Todo dia ali se reinventando, mudando o negócio, fazendo o Brasil rodar de fato. E o agro não é diferente, né? O agro é o que faz o Brasil de fato. Essa turma que você falou, que está com o calo na mão, que está ali, é o cara que faz de fato acontecer, né? A gente já está aqui com 1h20 de bate-papo. A gente disse que era 1 horinha, mas a gente vamos finalizar, né? Quero que vocês falem o que achou desse bate-papo. Se ficou alguma coisa para a gente falar, a gente vai falar, não tem problema, a gente se prolonga mais. Mas eu adorei estar com vocês, adorei estar ouvindo a história de vocês, ouvindo a experiência, a forma que quer mudar as coisas, que quer fazer, como tem em mente, esse diferencial de atitude. Então, de fato, é o A que você falou que tem que acontecer. O resto, o cara consegue, o cara busca. Verdade. Né? Assim, agradecer, Evânio, a oportunidade. Acho que a gente falar um pouco da experiência vivida, né, para esse time de amigos que a gente tem aí no mercado, né? A gente aprende com eles aprendem com a gente. Então, assim, poder bater esse papo, né, conversar um pouco de mercado, conversar um pouco do que a gente já praticou, né, no campo, foi muito bom. E reforço que a alegria desde o convite de poder ter esse momento, de poder bater um papo aqui junto com o Rodrigo, né, que está entrando nesse mercado, que está vendo que assim, tem tudo para ele crescer na carreira dele, né, e por mérito dele, estou muito feliz, como pai orgulhoso, né. Mas é isso, assim, ele poder estar vivendo um pouco mais da experiência que ele tem encontrado no campo, né? E ter essa oportunidade dele poder vir aqui também falar, né? Bater um papo, conversar com vocês. Então, assim, muito obrigado. De novo, como pai, muito orgulhoso por essa oportunidade. A gente fica feliz em ter vocês dois aqui, foi fantástico ouvir a história, como eu falei, mas, assim, a profissão de vendedor, por isso que o seu pai se orgulha, porque a gente sabe o quanto é difícil e o desafiador e o quanto o cara tem que ser diferente. E, assim, e você, com pouco tempo, já mudou, mas não mudou por causa do pai, mudou porque você é o cara que tem atitude, que pensa diferente, e ninguém é bobo, nenhum empresário burro ao ponto de, com essa palavra, ao ponto de dizer assim, eu vou botar fulano porque para cargo de gestor, que é um cargo difícil, lidar com gente, e você está aí, está fazendo acontecer, está com a sua equipe. Eu lhe desejo tudo de bom. Você tem o seu pai que está do seu lado aí com experiência, com inteligência para lhe socorrer quando você precisar. Você é um cara que
está estudando, é diferente. Muita gente está nesse... Ah, já sou gestor. Uhum. Não preciso mais aprender nada. Já se me botou para gestor, sou gestor. Então, assim, tá estudando, tá aprendendo, tá na sala de aula. E, bicho, parabéns. Conte com esse podcast, venham mais vezes. O convite está aberto para quando quiserem vir aqui, contar uma história que ficou para contar. Hoje vamos falar disso aqui, do assunto tal. As portas estão abertas, viu, Rodrigo? Fique à vontade também, Gustavo. E com a palavra, você, Rodrigo. Fico muito feliz pelo convite, de coração. Para mim é uma honra estar aqui. Fiquei surpreso no começo, né? Uhum. Não queria vir, né? Fiquei com vergonha no começo, mas depois eu falei. E estou muito feliz de estar ao lado do meu pai, que é meu maior exemplo, como eu disse no começo. Estou muito feliz de estar aqui também aprendendo. E um dia um grande homem empresário me disse que eu sempre prestasse atenção, porque por mais imatura que fosse, ou por mais nova que fosse, todo mundo tem alguma coisa para aprender e todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Você pode você pode ter 80 anos e a outra pessoa ter 17. Ela pode ter vivido alguma coisa que você em 80 anos nunca viveu. E vice-versa. E acrescento mais, o cargo também. Isso. Quem vai lhe dar um conselho não é só o cara do cargo superior, o cara que está lá em cima. Com certeza. Às vezes um vendedor tem muito que lhe ensinar, um promotor tem muito que lhe ensinar. Todo mundo tem alguma coisa para lhe ensinar e também tem alguma coisa para aprender, né? Meu pai tem uma frase que ele fala, que a frase dele é um eterno aprendiz. E realmente eu acho que a gente até o fim da nossa vida, a gente é um eterno aprendiz, né? Tem que estar toda hora. Nunca sabe de tudo. Quem acha que sabe de tudo não sabe de nada. É um tolo, né? Então, muito obrigado mais uma vez. E as portas estão abertas. Obrigado. Tá joia? Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.